aquela paradinha básica para o descanso. Ei, Marília, bem-vinda. Aquela paradinha para o descanso, para o banho, um pouquinho antes do almoço. E estou aqui pensando em algumas sessões dessa semana, como que as pessoas têm medo de se conhecer, de se reconhecer, sabe? Ei, Liz, beijo para você, querida, beijo para Alice, viu? Falei hoje com sua mãe, hoje cedo. Beijo. Então, pensando aqui como que as pessoas têm medo do autoconhecimento, sabe? Medo de se conhecer, né? É medo que doa mais do que já tá doendo. Sabe aquele espinho no pé e você tem medo de tirar, sabe? Aquela criança que a mãe vai tirar o espinho, porque com o espinho ela não consegue andar, né? Então, a criança está chorando, o espinho está incomodando e a mãe vai ajudar essa criança, tirando o espinho com todo cuidado, né? Mas a criança não deixa, ela tira o pezinho, ela chora, a criança não deixa porque ela tem medo que doa mais, né? Então, que bom, Marília, fico feliz com isso, viu? A ideia é essa. A ideia é levar calma, leveza, sabe? Para o mundo, né? Que a gente está precisando muito. Enfim, a criança tem medo, sabe? Mesmo doendo, mesmo com o espinho no pé, ela tem medo que a mãe venha e tire, sabe? Porque pode doer mais. Então, não, e ela tira o pé e a mãe tenta, e ela tira o pezinho e ela chora. Quantos adultos estão reagindo da mesma forma, sabe? Quando eu faço um convite para o autoconhecimento, para essa pessoa se conhecer mais, essa pessoa reage como uma criança sim, sabe? E ela fala, não, pode doer mais, sabe? Ela tem resistência a isso. Ou ela encontra uma desculpa não só para mim como terapeuta, não, Regina, agora não, vamos deixar isso mais para frente. Mesmo sendo uma sessão gratuita, mesmo sendo uma sessão que eu estou dando de presente, né? E ela fala, não, Regina, não, vamos deixar isso mais para frente, sabe? E ela encontra uma desculpa para mim como terapeuta e para ela mesma, sabe? É uma resistência, é uma criança ali dentro, sabe? Com um espinho tão doído. E ela não quer que mexa porque pode doer mais, sabe? E eu penso, eu olho e penso, meu Deus, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Então, mesmo que eu diga para essa pessoa, olha, eu entendo a sua dor. Eu imagino como que esteja incomodando. Mas eu posso ajudar. Eu sei que eu posso ajudar. Mesmo eu mostrando isso para a pessoa, ela não quer. Ela não quer. E para mim tá tudo bem. Eu tô dividindo aqui com vocês a minha porção terapeuta mesmo. Porque eu olho para isso do jeito que foi essa semana, sabe? Ei, minha querida, minha Dara querida. Eu olho para essas reações, como foi essa semana, foi uma coincidência, sabe? Não foi só um caso. E eu olho para essas situações e tá tudo bem. Eu não posso ir além do que o outro me permite ou não permite. Essa é uma delicadeza que um terapeuta precisa ter. Eu te vejo, eu sei que está doendo, eu sei que posso te ajudar, eu sei que posso ajudar a aliviar, mas eu não posso ir além do que o outro me permite.
Isso é uma delicadeza que o terapeuta precisa ter com a alma humana, né? Então, como fica a alma do terapeuta vendo isso, né? É óbvio, sabendo que pode fazer e não. Respeita o outro. Seja delicado com o momento do outro. É um exercício e tanto. É um exercício e tanto para o terapeuta. Porque nós, terapeutas, a gente quer e a gente entra numa de salvar o mundo. Mas não é assim. Não é assim. Enquanto terapeutas, nós precisamos estar disponíveis caso alguém nos busque. Ponto. Bert Hellinger coloca muito isso no livro dele, Ordens da Ajuda. A gente não pode ir atropelando o outro. Aí eu posso te ajudar e pronto, vai entrando de sola. Não. Ordens da ajuda. Há de se ter muito respeito com o outro e muita delicadeza. Só o outro sabe quando ele pode e ele quer permitir a minha colaboração. Enquanto ele não permitir, enquanto ele não quiser, enquanto ele não me autorizar, né? Eu fico na minha. E tá tudo bem. Cada um com o seu caminho, cada um com o seu passo, cada um com o seu ritmo, sabe? E tá tudo bem. É muito lindo isso, sabe? Ei, Gesiane. Sonali, tudo bem, Sonali? Então, eu estou aqui compartilhando com vocês a alma de um terapeuta nessa circunstância, sabe? A delicadeza e o respeito que a gente precisa ter com o outro, sabe? Mas, além disso, eu vou compartilhar com vocês que também fez parte de 3 processos essa semana. Foi muita coincidência, sabe? E isso me chamou a atenção pela coincidência que foi na mesma semana ter acontecido isso, né? O medo de ver a dor, o medo de olhar para a dor, deixou essa pessoa paralisada, tão paralisada diante da vida, que ficou num diagnóstico de depressão por 10 anos. Sim, um diagnóstico de depressão por 10 anos. Ou seja, ter visto essa dor há 10 anos atrás, ter tirado esse espinho há 10 anos atrás, não deixaria que essa pessoa ficasse tão paralisada e por tanto tempo. E pior, né? Numa terapia medicamentosa com tarja preta por 10 anos. Então, muitos casos diagnosticados como depressão, como foi o caso de uma dessas pessoas, porque 2 delas não tinham diagnóstico. Uma tinha o diagnóstico e estava medicada, né? E aí a gente pôde ver, e isso foi através da constelação dela, que não era uma depressão. Era um medo da vida. Era um medo, inclusive, de respirar. Ela tinha medo de respirar, sabe? Ela tinha medo de abrir os ombros e respirar. Era o medo da vida, sabe? E quando a gente pegou esse medo, que ela queria que ficasse escondido, ela não queria olhar para esse medo, sabe? Do medo que a dor se tornasse insuportável. E quando a gente trouxe esse medo para diante dela, e ela pôde olhar o que esse medo queria dizer para ela,
Sim, porque todo sintoma é um contador de causos. Sim, todo sintoma ele vem te contar um causo, como aquele velhinho na beira de uma estrada, sabe? Que tá ali quietinho, sentadinho. Só que toda vez que você passa, ele tá ali, sentadinho ali na beira da estrada. Até que um dia você para, senta ao lado dele e diz: Olá, o que você tem para me dizer? O que você tem para me contar? E ele devagarinho, ele vai te contando o caos que ele veio te contar. E quando você acolhe esse velhinho, ou seja, o seu sintoma, seja medo, seja raiva, seja ressentimento, seja tristeza, quando você acolhe esse sintoma e senta ao lado desse velhinho com amorosidade, com disponibilidade para ouvir o que ele tem para te dizer, ele vai te contando. E você vai entendendo, ah, tá, agora eu te vejo, agora eu sei o que você quer me trazer. Ok, sabe? E o que que acontece? Depois de ouvir o que esse velhinho sintoma tem para te dizer, ele segue o caminho dele. Ele perde a função. Perde a função. Esse velhinho ele se levanta e segue. Lentamente vai sumindo pela estrada. Ele vai indo embora porque ele perdeu a função dele. Ele não precisa mais estar ali porque agora você já sabe do caos que ele veio te contar, do caso que ele veio te contar. Então ele já pode ir, ele já pode seguir. Foi linda, linda, linda e muito profunda essa constelação, sabe? Dessa pessoa que não queria de forma alguma, ela queria esconder esse medo, esconder o passado, ela queria esconder isso tudo, sabe? E foi linda a constelação, linda, linda e muito profunda, quando ela se acolheu esse velhinho, esse sintoma, colocou ao lado dela e pôde ouvir o que ele tinha para dizer. E quando ela viu o que ele tinha para dizer, aquilo simplesmente, sabe, foi uma sensação, nossa, eu achei que era muito mais difícil. Achei que era muito mais difícil. Então, aquele sintoma vai se dissolvendo aos poucos. Não que seja nessa constelação. Não que seja nessa constelação. Ela pôde ver. Ela pôde ver. O que estava causando? O que um dia causou? Porque é um sintoma que vem acompanhando há mais de 10 anos. O que um dia causou? O que um dia trouxe ela nesse lugar que ela está? Sabe? E o que a gente diz na constelação, que o que foi visto não pode ser desvisto. Então, tudo que ela viu ali possibilitou que o velhinho sintoma seguisse o caminho dele. E agora ela vai devagarinho, deixando que essas informações que foram vistas comece a sedimentar na alma dela, sabe? Comece a sedimentar dentro dela. Era tão doído que ela não queria ver. Mas agora que ela viu, sabe? Tá mais fácil para ela. A cirurgia foi feita. A cirurgia foi feita.
Agora é um tempinho de UTI. Agora é descansar, para que todas essas informações comecem a sedimentar dentro da alma dela, sabe? E a cura vem chegando devagarinho. Muitas vezes, um quadro que é diagnosticado de depressão. Porque muitas vezes, sim, é uma depressão, sabe? Neuroquímica que precisa ser diagnosticada, que precisa ser medicada, sabe? Muitas vezes, sim, mas outras vezes não. O que está ali pode ser uma tristeza. E a pessoa se estagnou nesse quadro de tristeza tão grande, num bloqueio, a alma bloqueou, realmente fez um bloco de energia e a alma não pôde seguir. Por tristeza, por raiva, sabe? Muitas emoções podem formar esse bloco de energia e a pessoa fica estagnada ali. Muitas vezes quando criança. Eu recebo muitos adultos, 60, 70 anos, sabe? Há pouco tempo foi de 78 anos. E ali na minha frente tinha uma criança de 7 anos, ainda paralisada na dor daquela menina de 7 anos. E, no entanto, era uma senhora de 78. Estava ali estagnada, sabe? Naquela dor daquela menina de 7 anos. Sim. Quem casou foi a menina. Quem teve filhos foi a menina. E até hoje é a menina que estava ali dentro dela. Sabe? A gente precisa ter a menina dentro da gente, mas cheia de vida. É a alegria dessa criança interior que leva a gente para frente, que dá viço a cada dia para a gente viver a vida, que faz a gente se divertir aqui na vida da gente, que faz a gente ser criativa aqui na vida da gente. Mas essa criança interior precisa estar saudável, ela precisa estar bem, para ela colocar para fora essa alegria de viver. E a gente precisa dessa criança interior. Mas quando essa criança está ainda presa na dor, quando essa criança está magoada, quando essa criança está ferida ainda, às vezes com muita raiva ainda, sim, às vezes presa na raiva, sabe? Ela vai ditando atitudes nossas, reagindo nessa raiva lá de trás, sabe? Essa constelação dessa pessoa de 78 anos também foi muito linda, porque ela pôde ver que realmente era menina de 7 anos, porque teve um trauma muito grande e a alma não teve condição de absorver todo aquele trauma, sabe? Aquele bloco de energia ficou na alma dela e ela ficou estagnada ali. Seguiu, cronologicamente, seguiu, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, seguiu. E agora são 70 e poucos anos que ela teve a oportunidade de olhar essa menina nos olhos, essa de 7 anos, essa criança interior dela, e falar: oi, agora eu vejo você. Acolher essa menina no coração, cuidar dela, sabe? Curar dessa ferida dela. E ambas seguirem juntas, essa de 70 e pouco e essa de 7. Uma cuidando da outra. Porque essa adulta, ela cuida da criança, mas ela precisa muito da alegria dessa criança. Ela seguir espontânea, criativa, alegre, feliz. A adulta cuida, mas ela precisa muito dessa criança saudável. A criança precisa dessa adulta muito para cuidar dela, para proteger ela nesse mundo, para que ela não se magoe de novo, para que ninguém magoe essa criança de novo. A
criança precisa muito do adulto, sabe? Muito, muito, muito. Para não deixar que ninguém, nem o mundo, magoe ela novamente. Então, nós adultos precisamos muito da nossa criança interior saudável. E é nós que cuidamos dela. A criança precisa muito da gente, essa criança interior. E quantas vezes a gente cuida de todos ao nosso redor, cuida dos filhos, se desdobra em função de todos que estão à nossa volta, em função de filho, de companheiro, de companheira, enfim. E a gente não cuida dessa criança interior dentro da gente. A gente não protege essa criança, sabe? A gente força ela a fazer coisas que ela não quer. A gente magoa ela tantas vezes, sabe? A gente dá atenção para todo mundo. A gente dá atenção para todo mundo. Essa semana eu tive um caso assim também. Ela deu atenção por 30 anos ao companheiro, aos 2 filhos. E deixou a criança interior dela presa num quarto por 30 anos. E agora, os filhos adultos, o companheiro já também independente, trabalhando, enfim. Ela em casa, ela não sabe quem é ela. E ela não sabe o caminho que ela tem que percorrer para se encontrar. Ela sozinha, sem a criança interior dela, ela não consegue seguir. Porque ela já não sabe onde mais está a essência dela. É preciso percorrer todo esse caminho de volta. Sabe? E assim, eu fico muito, muito, muito feliz de poder acompanhar, sabe? Como é esse caso dessa mulher que se perdeu nesses 30 anos apenas cuidando do companheiro e dos filhos. Eu fico muito feliz dessa pessoa me permitir e confiar em mim para que eu possa ajudá-la a percorrer esse caminho de volta, para ela encontrar a essência dela de novo. Porque nós adultos, muitas vezes somos zumbis. Seguimos pela vida trabalhando, fazendo, acontecendo, mas a nossa criança interior ficou perdida lá atrás. Então a gente segue adulto, responsável, né? Muitas vezes independente financeiramente. A gente segue, mas a gente não tem alegria de viver. Alegria de viver. Ninguém segue uma vida plena, sabe? Feliz, se não tiver alegria de viver. E só em contato com a sua própria essência, quem você verdadeiramente é, o que você gosta, sabe? O que você não gosta, qual a sua maneira de ser aqui na vida, se respeitando, se aceitando, se cuidando, tendo alegrias, sabe? Podendo se alimentar, se nutrir, sabe? De coisas que te dão prazer, sabe? A gente não consegue uma plenitude do ser, uma plenitude na vida, se seguimos como adultos desnutridos dessa alegria de viver. E sabe o que acontece? E que as constelações mostram muito isso nitidamente? A alma vai embora. A alma vai embora. Se tiver algum constelador aqui, sabe disso. Alguma consteladora aqui sabe disso. O adulto, ele pode ser uma pessoa independente, ele pode ser uma pessoa realizada porque já criou filhos, conquistou patrimônio, enfim. Um adulto, se ele não tem dentro dele essa alegria de viver que a criança interior traz, se ele não encontra aqui no mundo coisas, situações que nutrem e alimentem essa criança dele, ele vai encontrar maneiras
de ir embora do planeta. Forte isso, né? É muito forte. Eu sei que é. Na minha formação em constelações, quando eu deparei a primeira vez com essa informação, eu falei, uau, o que é isso, né? Mas sim, eu já pude ver e já pude acompanhar. A gente vê isso no campo acontecendo. A alma, se ela não estiver nutrida, feliz, alegre, aqui no planeta, ela vai encontrar maneiras de ir embora. E não precisa ser cortando o pulso. E não precisa ser se enforcando. Seja lá a modalidade que for, não precisa. Não precisa. Porque muitas vezes a alma é tão sábia que, por não querer ser julgada de irresponsável, porque se ela comete um suicídio diante dos olhos de todos, ela pode ser julgada. E a alma sabe disso. Então, muitas vezes, ela vai encontrar maneiras de ir embora daqui. E que ninguém vai desconfiar de nada. Talvez uma doença séria aqui. Talvez um aneurisma aqui. Enfim, 1000 maneiras de que sim, eu posso ir embora. Ninguém vai desconfiar que eu estou indo. Ninguém vai me julgar por isso. Porque se fosse um suicídio aos olhos de todos, ela poderia ser julgada. Mas ela pode ir de uma maneira que ninguém vai desconfiar de nada. É como uma criança, e voltando na criança interior. Se a gente não tiver essa criança interior muito nutrida aqui no planeta, com coisas que ela ame fazer, com alegria de viver, como uma criança no parquinho, vou dar esse exemplo, vou dar essa imagem para vocês. Uma criança está num parque brincando, só que já está sem graça, ela já brincou nesse brinquedo, ela já passou pelo escorrega, ela passou pelo balanço, ela já... Enfim, já está sem graça. Eu vou embora. Está sem graça para ela não quer ficar nesse parquinho mais. A alma humana é a mesma coisa. Quando aqui para ela já não tem mais nada que nutre essa alma, que diverte essa alma, que traz alegria para essa alma, sabe? Quando ela não se reconhece mais aqui, nesse planeta, ela dá um jeitinho de ir embora. De várias modalidades que você pode imaginar. A alma é muito sábia. É muito forte o que eu tô colocando aqui para vocês numa live e meio-dia e pouco. É muito forte, eu sei que é. Mas é real, gente. É real. Os consteladores que, caso estejam aqui, eles sabem do que eu estou dizendo. É real. A gente vê isso nas constelações, sabe? A gente vê o movimento no campo nas constelações. Quando uma pessoa já não quer ficar mais aqui, porque aqui já não tá bom. Ou tá doído demais, sabe? Ou ela já não encontra alegria de viver mais aqui. E a alma já não quer usar mais esse corpo físico, ela quer passar para uma outra experiência. E a gente só vem aqui, usa esse corpo físico, porque a gente escolheu estar aqui. Para ter alguma experiência. A alma da gente escolhe a experiência que a gente quer ter. Sabe? E quando essa experiência que a gente veio ter aqui nesse corpo já não está
bom, mas já dói de alguma forma, sabe? Essa experiência já não me nutre mais como alma. Eu sigo, eu deixo essa vestimenta, né? Eu entrego isso para a Mãe Terra e sigo. Porque a alma é eterna. E a gente, o universo dá para a gente várias possibilidades de se experimentar nesse planeta. E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil a gente assimilar essa informação. Quando eu iniciei minha formação em constelações, eu também achei a mesma coisa. Quando eu vi numa constelação a alma indo embora, olhando para fora do campo, ela não tinha interesse mais no campo, ela não tinha interesse mais aqui na vida. E quando eu vi aquele movimento, eu falei, uau, meu Deus, não tem como voltar, não tem como puxar, sabe? A gente ainda inexperiente, né? A gente fica, não deixa ir. Mas não. E aqui eu volto no início da minha fala. Como terapeuta. E agora vocês vão entender com mais profundidade o que eu falei lá no início da live. Como terapeuta, a gente precisa ter muito respeito pela alma humana. Muito respeito pela alma humana. Inclusive, se essa alma quiser ir embora daqui, quiser brincar em outros parquinhos, que ela já não está vendo mais graça aqui. Como terapeuta, a gente precisa olhar. Caso queira uma ajuda, uma interferência, se colocar disponível. E caso não, ela quer realmente seguir, a gente deve se colocar na nossa pequenez, sabe? Na nossa pequenez como terapeuta e como ser humano. E respeitar essa alma que quer seguir, que quer ter outras experiências. Quanta delicadeza há de se ter com a alma humana, gente. Quanta delicadeza, quanto respeito. E aqui eu vou deixar só um exemplo para vocês, porque é tão corriqueiro, é tão no nosso dia a dia. E quantos eu sei que estão aqui e podem estar vivendo essa situação, porque a gente vive ela constantemente, né? Pais idosos, pai, mãe, tios, enfim, idosos à nossa volta. Quantos deles já perderam a alegria de viver e estão encontrando maneiras de ir embora, porque realmente não querem ficar mais aqui. Já pensaram nisso? Talvez a partir de hoje vocês comecem a observar. A observar. Sim. Quantos deles já não querem mais estar aqui? Já não vê graça mais nesse parquinho aqui e quer ir brincar de outra coisa? Quanto respeito nós precisamos ter pela alma humana. Viu? E a nossa pequenez diante disso tudo. Que bom! Mayra, Marcelo, Zane, Otto, beijo na Joana também. Enfim, eu nem olhei quem estava aqui, gente, vocês me desculpem, mas porque realmente fluiu, né? Não planejei fazer uma live nesse horário, realmente eu dei um tempo aqui, tive uma constelação hoje cedo, fui tomar meu banho, tô dando realmente um tempinho, e isso me veio muito forte de compartilhar. Então vocês me desculpem, eu não dei atenção para ninguém,
né? Todos que estão aqui, beijo para vocês, viu? E é isso. Eu acho que o mais importante, eu comecei a live falando do medo que as pessoas têm de olhar para a dor, né? E que é muito mais fácil tirar o espinho do que conviver com ele por 10, 20, 30, 40 anos. A gente tem um receio de tirar o espinho, mas vai, tira. É muito mais difícil conviver com ele do que se submeter a essa cirurgiazinha de tirar, sabe? A gente nunca deve esconder o medo. A gente nunca deve esconder emoção nenhuma. Todas elas vêm contar um caso pra gente. Chama pra pertinho, fala: olá, vamos tomar um café? Me conta, o que você veio me dizer? Qual caso você tem para me contar? Todo sintoma vem te contar um caso da sua própria história. Isso é nítido. Como consteladora, como terapeuta, eu vejo isso diariamente. Não tenha medo do seu sintoma. Não tenha medo do seu sintoma. Essa pessoa com 10 anos de depressão, a gente viu que não é uma depressão. Demos o primeiro passo. E foi lindo, foi uma constelação muito profunda e linda, linda, linda. Mas ela viu que não é uma depressão. Ela viu. E agora vamos seguir em algumas sessões a mais só para a gente aparar as arestas disso, para que ela volte a respirar novamente, porque estava com medo até de respirar. Estava com medo de viver, mas não era depressão. É isso. Um bate-papo com vocês. Vim colocar toda a experiência da semana, porque isso me impactou muito, né? Esse medo de olhar para a dor que coincidiu essa semana em 3 casos, né? E vim compartilhar isso com vocês, tá bom? Eu espero que isso tenha trazido para vocês alguma reflexão sobre a alma humana. E o respeito e a delicadeza que a gente tem que ter com a alma humana. Tá bom? Beijo grande para vocês, que agora eu vou almoçar. Priscila, Vera, quantos estão aí? Olha só. Beijo grande, fiquem com Deus e qualquer hora eu volto de novo para compartilhar com vocês um pouco do que eu vejo, dos movimentos da alma. Beijo, fiquem com Deus.